as pessoas podem roubar qualquer coisa da gente, mas o conhecimento não tem quem tire de nós. Então, assim, a gente pode chegar numa roda de conversa entre várias pessoas, então, quando a gente tem conhecimento, a gente já é visto com outros olhos. Me chamo Shirley de Maria, sou mãe de Ronália Alicia, a qual foi aprovada em 5º lugar no curso de Direito pela Universidade Pública. E no decorrer do período em que ela iniciou a preparação, ela nunca sempre almejou participar e ingressar na universidade pública. Porém, eu não imaginava que seria tão rápido e que ela iria passar neste curso. Apesar de ser um ano de pandemia, foi um ano atípico, né, para todos nós. E eu percebi que no decorrer desse período da preparação dela, sempre ela falava a respeito do curso, porém, eu imaginava que não seria, que ela não iria fazer, simplesmente ela só falava, mas assim, não dizia que iria fazer mesmo, até que chegou um dia em que ela por meio de pesquisas, por meio do Instagram também, viu o curso quadro, né, pela internet, pelas redes sociais, e surgiu a ideia dela começar a fazer esse curso. Até então, ela não tinha escolhido no final, né, até porque ela só tinha 17 anos, mas ao mesmo tempo eu sempre ficava focando para ela em que iria ser apenas uma experiência, porque anteriormente ela tinha se frustrado, devido ao período da pandemia, ela tinha se frustrado no IF, no Instituto Federal, por estar em aula remota, e ela não queria mais passar por isso. Então, diante disso, eu já comecei a fazer com que ela fez terapia até, por causa disso. Daí, no decorrer desse tempo, eu percebi que ela precisava fazer esse curso. Então, diante disso, ela começou a fazer o curso e vi que ela estava bastante entusiasmada com o curso. A cada dia era avançando mais nos exercícios. A cada dia era se sentindo mais confiante. Mas eu jamais imaginava que ela iria querer fazer o curso de Direito. Ela pensou em medicina, só que assim, no decorrer do tempo, quando surgiu a oportunidade, quando ela viu que ela tinha sido aprovada na área de Direito, então ela agarrou essa oportunidade, e foi algo que eu nunca imaginei, que assim, eu vou relatar mais ou menos como foi. Nós estávamos num certo local e ela estava sem celular. E no momento, eu não sabia que ela tinha realizado a inscrição para o SISU, até porque eu imaginei, mesmo que era por experiência, ela estava apenas com 17 anos, estava fazendo ainda o curso técnico, não tinha concluído ainda o ensino médio também. Daí, tinha feito o Enem e tinha dito que as provas tinham sido boas, né? A redação, tinha se dado bem a redação. Aí eu disse, agora o que resta é aguardar. Mas fique ciente de que tudo serve como experiência, né? Seria apenas uma experiência. Daí, quando foi o dia do resultado do SISU, eu não sabia que ela tinha realizado a inscrição. Aí ela me pediu o celular, e nós, num determinado local, eu e o pai dela, ela foi e falou que tinha sido aprovada em 5º lugar, tanto em Direito
como em engenharia civil. Daí eu fiquei parada assim, sem reação nenhuma, porque eu não imaginava nunca que uma menina que tinha passado assim por períodos de frustrações, apenas com 17 anos de idade, conseguiria ingressar num curso tão concorrido como esse, numa universidade pública. Claro, eu acredito muito nela, sempre acreditei no potencial dela. Desde pequena, ela aprendeu a ler, assim. Como eu faço parte da área da educação, eu sou professora, eu leciono, então eu sempre, assim, a primeira filha e tudo, a gente sempre tenta, o máximo que a gente pode, dar aquele incentivo. Ela começou a ler aos 4 anos de idade, fluentemente, e nunca mesmo eu a forcei a estudar, a fazer isso. Sempre eu dizia que o estudo é a melhor ponte para que nós podemos conseguir atingir algum conhecimento. Eu nunca a forcei a estudar, nunca. Desde quando ela iniciou, ela sempre era muito avançada na sala de aula. Tanto que teve um certo ano em que, quando ela estava na sala de aula, acho que foi na pré-escola, no nível 5, ela já estava lendo fluentemente e ela estava numa sala de aula em que a maioria dos alunos estava ainda no processo de leitura, né? Daí eu percebia que ela estava, tipo, farta daquilo, entendeu? Aquilo, só assim, tipo, só de querer soletrar, de querer apenas cobrir determinadas palavras para melhorar na escrita. Então, aquilo já estava, não era mais para ela. Ela estava além daquilo. Tanto que eu cheguei e conversei com a professora e pedi para que a professora apenas, mesmo que não fosse uma coisa especificamente só para ela, se desse ao menos um livro para, enquanto as outras crianças estão soletrando, desse algum livro para ela ler, já seria o suficiente. E assim a professora fez, e tá aí no que deu, né? Ela dizia: eu não quero ir mais para a escola, porque a professora me coloca para, além de soletrar, coloca para cobrir determinadas palavras. Então ela já formava frases, já formava pequenos textos, e assim, de uns trechos apenas, e claro que da maneira dela, né? De acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento que ela se encontrava, o conhecimento que ela se encontrava naquele período. Mas ela chegava em casa reclamando, sim, a respeito disso. Tanto que foi por isso que eu fui conversar com a professora para que mudasse, para que ela não ficasse sem querer ir para a escola, entendeu? Sempre eu imaginei, assim, o meu período de escolaridade, especificamente, os meus pais nunca me forçaram a estudar. E eu tentei, de uma certa forma, ver isso e tentei levar para os meus filhos, entendeu? Principalmente para ela, por ser a primeira e tudo. E sempre eu almejava isso para ela. Sempre como eu falava muito a respeito do conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de nós, e sempre quando nós passávamos pela universidade pública, eu dizia que, olha, um dia você vai estudar aqui. Aí falava como era, mais ou menos, por muitas vezes ter ouvido falar de muitas pessoas, muitas vezes ter presenciado determinados depoimentos, entendeu? E eu sempre comentava muito a respeito do estudo com ela, para que ela tivesse alguns exemplos disso, né? E focalizando sempre que já é difícil muitas pessoas conseguir algo com algum conhecimento, com alguma formação. Imagina a pessoa sem ter formação nenhuma, o quão difícil seria. E ela tinha muita vontade de ingressar no Instituto Federal. Porém, assim, por ver muitas amigas entrando, ingressando e tudo,
Então, quando ela entrou, logo no ano que ela entrou, acho que foram alguns dias apenas que ela frequentou lá. Acho que foi só uma semana que ela frequentou. Já na segunda semana, já foi colocado como pandemia. Daí isso foi muito frustrante para ela. Só que assim, como ela nunca passou, nós nunca passamos por isso, período de pandemia e tudo, não sabíamos nem como era que iríamos lidar com esse tipo de coisa. Imaginávamos que ia ser uma coisa rápida, quando na verdade passou mais de um ano ela nessa frustração, teve crise de ansiedade e tudo mais, e a gente foi tentando amenizar, ela fez terapia até devido a isso, como eu já havia falado, e ela imaginou uma coisa do IF, quando na verdade foi outra. Não teve assistência psicológica, assim, porque lá tem, né, toda a assistência, mas por mais que eu tivesse conversado a respeito, não houve isso, não houve nenhuma assistência a respeito disso, para tentar amenizar essa situação. Outra coisa, ela, quando eu conversava com ela a respeito, ela dizia que não, que imaginava uma coisa do IF, quando na verdade era outra. Alguns professores não eram comprometidos, acho que imaginava assim, por ser o Instituto Federal, por ser público, aí muitos não eram comprometidos com a profissão. Mas, assim, sempre ela nunca deixou de lado de estudar, assim. Foi por isso que, por meio do quadro, foi tipo alavancou, assim. Foi tipo um escape para ela, o quadro. Uma vez que, por meio dele, ela se estimulou mais a cada dia, a cada exercício. Eu ficava assim, muitas vezes eu ficava observando e ficava com um pouquinho de pena, com um pouquinho de dó, mas ao mesmo tempo eu sabia que era isso que ela queria, que ela gosta de se desafiar muito. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nela, por mais que haja dificuldades, de uma forma ou de outra, em meio a uma circunstância ou outra, eu percebi assim que ela tentava tirar de letra cada coisa, entendeu? Cada exercício. Se fosse uma determinada nota ou uma determinada quantidade de questões que acertasse, ela tentava, cronometrava lá e tentava ver quantas ela iria acertar em determinado tempo. A cada dia ela queria se desafiar. Então isso eu percebi que foi uma ajuda e tanto. O quadro deu uma ajuda e tanto para ela, para que pudesse reverter essa situação, né, das frustrações, das crises de ansiedade. É tanto que ela obteve muito sucesso e isso eu devo ao quadro, todo esse sucesso, toda essa vitória que ela teve. Ela, além de falar a respeito, eu também fazia parte do grupo de pais, e que esse grupo de pais tinha o reitor, tinha a coordenadora pedagógica, e eu sempre ficava perguntando. Eu acho que, se não fosse a única, eu era uma das que perguntava a respeito, assim, quando ao menos começaria as aulas remotas, porque até as aulas remotas estava demorando. Acho que a pandemia começou em março, as aulas remotas acho que foi começar em julho, agosto, mais ou menos, nessa média. Então foi algo preocupante, porque ficar todo esse período sem estudar, sem, assim, ter nenhum conteúdo programático para ela, foi algo preocupante. Aí eu ficava praticamente todo dia, é tanto que eu pressionei tanto, de uma certa forma, que a coordenadora pedagógica chegou até a me dar o número do reitor para que eu pudesse conversar com ele. E quando ela me deu, eu tentei falar com ele, colocava uma palavra e outra, e dizia uma coisa e outra, dava uma justificativa e outra, e diante disso o tempo ia passando. Aí ela percebia que eu também estava fazendo minha parte de tentar conversar. Houve até reuniões online, para que pudéssemos ser informados a respeito do dia que iria iniciar, ao menos as aulas remotas. E mesmo assim, não foi o suficiente para tentar amenizar a situação, entendeu? Porque
Enquanto alguns professores se comprometiam nas aulas remotas, outros não, só tinha aula de 2 disciplinas, muitas vezes, e as outras ficavam comprometidas. Eu lembro nitidamente um momento em que alguns professores falaram que estavam planejando, então eu questionei, disse, mas espera aí, por 6 meses, foi em agosto ou em setembro, mais ou menos, a reunião, por 6 meses vocês ainda estão planejando como irá voltar ao menos às aulas remotas? Por 6 meses, será que, por ser um instituto federal, será que não poderia ter agilizado de uma forma mais rápida isso, para que os alunos não ficassem tão prejudicados? Aí até eu percebi que até muitos pais ficaram calados e tudo, não imaginavam eu fazer essa pergunta. Mas assim, como eu estava na minha razão, e a minha filha também na razão dela, nada mais justo eu fazer uma pergunta para a fonte para que eu pudesse obter alguma resposta. É porque eu percebo assim que minha filha especificamente e muitos jovens perderam muito tempo nesse período de pandemia. Eu sei que foram anos atípicos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que a gente está num mundo, a gente já nasce competindo. A gente está num mundo muito competitivo. Então, a partir do momento em que tem uma oportunidade e eu não consigo agarrar essa oportunidade, por mais que eu tenha alguma chance, eu já estou perdendo tempo no que diz respeito a isso. Com relação à minha filha, eu percebia que, assim, por mais que eu estivesse fazendo a minha parte e ela estivesse fazendo a dela, tentando estudar, mesmo não tendo aula remota, ela estava tentando estudar aqui e tudo. Por mais que isso estivesse acontecendo, era angustiante observar que as pessoas que estavam praticamente à frente disso, né, do Instituto Federal, não tá dando tipo assim, ouvidos ao que eu estava falando, porque era angustiante ver a minha filha muitas vezes aos prantos, querendo estudar, querendo ir para uma instituição, e muitas vezes não ter como, porque a instituição estava fechada, porque não estava vendo aula, porque tinha um ou outro professor que não estava querendo se comprometer com a função qual ele era para exercer, entendeu? Então, isso era angustiante. Mesmo sendo, porque eu sou professora, eu leciono na educação infantil, mesmo sendo na educação infantil, eu estava dando aula remotamente. Então, eu percebia que a minha filha, no curso técnico, né, acima do fundamental e tudo, no curso técnico, não estava tendo esse suporte. Primeiro, porque eu acredito muito nela. Eu disse, minha filha, você é uma gigante, é um ser gigante. Então, eu acho que, assim, o conhecimento para ela e para ninguém nunca será limitado. Nunca. Por mais que um ou outro... Na verdade, assim, só basta querer. Se você quiser, a gente sabe que a gente tem um leque de coisas para querer alcançar um nível de conhecimento mais alto que a gente puder. A gente tem um leque de coisas, é só querer. E quando ela disse que queria o quadro, queria ingressar, né, para fazer o cursinho, eu não pensei 2 vezes. Quando ela falou, mamãe, eu quero fazer, independente do valor, não pensei nem no valor. Eu tentei parcelar, ou fazia qualquer coisa, mas que ela saísse da frustração a qual ela estava, saísse das crises de ansiedade a qual ela tinha muitas vezes, para que ela se sentisse útil, porque eu percebia que eu percebo que ela se sente muito útil quando está ganhando algum tipo de conhecimento, quando está ajudando o outro com relação ao conhecimento, entendeu? Então, o quadro proporcionou isso para ela. Não, ela não teve dificuldade, é tanto que eu digo a você que ela gosta muito de se desafiar. E ela não teve dificuldade, até porque ela
antes do quadro mesmo, ela estudava muito aqui. Ela estudava muito, o tempo todo dela era no quarto, era estudando. Muitas vezes ela só saía para ir ao banheiro ou se alimentar e voltava para o quarto de novo. E quando era algo novo, ela não se limitava, assim, se ela tinha dúvida, ela perguntava a alguém do quadro, mas também não se limitava só àquilo, só ao que era dito. Ela ia tentar pesquisar e tudo, e tentava cronometrar o tempo para fazer os exercícios referente a determinados assuntos que eram passados. Eu percebia, assim, nos momentos que eu presenciava, eu percebia que ela não tinha dificuldade. É tanto que vocês viram o resultado que foi, né? O estímulo dela mudou, ela se sentiu mais confiante, porque a cada dia ela avançava mais, a cada dia ela percebia, assim, nas questões e no cronômetro, quando ela cronometrava o tempo, ela percebia que o tempo era mais favorável e ela obtinha mais conhecimento, o suficiente para responder as questões com mais eficácia. E o quadro proporcionou a ela estratégias inovadoras para que ela pudesse resolver as questões, solucionar os problemas de determinadas disciplinas com mais rapidez. Eles proporcionaram, vieram com métodos inovadores para que ela pudesse avançar o conhecimento de maneira bem significativa. Na verdade, eu não imaginava. Eu acreditava nela, mas assim, eu não imaginava que seria tão cedo. Eu sabia que ela iria conseguir, mas eu jamais imaginei que seria tão cedo. É tanto que eu fiquei surpresa quando ela chegou para mim e falou que tinha sido aprovada nesse curso de Direito, que é um curso tão concorrido, e ainda por cima na universidade pública. Mas assim, quando ela falou, aí eu fui e questionei. Eu disse, você sabe que quando alguém passa na universidade e que não tem a idade, que não terminou o ensino médio, não terminou os estudos, né? Vai passar por algum processo, você sabe disso. Se você for fazer só por experiência, tudo bem, mas você sabe o que pode acontecer. Ela disse, sei, só que por trás disso, ela já tinha pesquisado como é que ela poderia ingressar na universidade, mesmo com 17 anos. Ela já tinha pesquisado como é que ela poderia fazer algum tipo de prova para que pudesse concluir o ensino médio. Tinha visto várias decisões de juízes, de processos, de liminares. Isso tudo eu sem saber de nada, de tudo isso que estava acontecendo. Então, quando chegou o dia, aí eu fui e olhei para ela, eu muito feliz, estava extremamente feliz, radiante, explodindo de felicidade por dentro, mas ao mesmo tempo eu dizia, e agora? Eu disse, e agora? Como é que vai ser? Você só tem 17 anos. Aí o pai dela, ela já tinha falado para o pai dela, sem eu saber, ela já tinha falado para o pai dela que queria entrar, que ela já estava tão confiante que iria entrar pelos conhecimentos, pelos avanços dela através do quadro nos exercícios, que tinha falado com o pai a respeito, e o pai dela já tinha falado, mesmo antes de algum resultado, mesmo antes dela se inscrever no SISU, mesmo antes de tudo isso, o pai dela já tinha falado com o advogado já tinha dado de toda a logística de como seria caso ela fosse aprovada. Daí, quando eu perguntei, ela falou, vai ser assim, 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 assim. Já disse tudo como é que poderia ser. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Então, foram 4 dias. O resultado saiu na quinta-feira. Na sexta era feriado aqui no município. Então, foi sábado, ou seja, foram apenas 4 dias para que o juiz pudesse dar o deferimento. E a gente era, assim, apreensiva, com medo, mas ao mesmo tempo ficava batendo nessa tecla. Olha, se não der certo, já com medo dela se frustrar, se não der certo, você tenta de novo, porque você tá nova, porque apenas foi um período de experiência para você, então você já sabe como é, aí você tenta de novo. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que ela estava confiante pelas pesquisas que ela já tinha feito, tinha realizado, e sabia que ia dar certo.
Aí eu me sentia radiante, mas ao mesmo tempo eu ficava apreensiva, com medo de dar errado. Porque se ela é ansiosa, eu sou ansiosa ao quadrado. Então eu ficava apreensiva. Eu entrei em contato com a secretária do juiz, eu entrei em contato com o oficial de justiça, o qual é um amigo meu daqui do município. E ele, quando ele soube, como ele é da área do direito, né? Quando ele soube que era na área a qual ele estava praticamente exercendo, também era na mesma área, ele ficou radiante, parabenizou demais e disse que ia dar maior força, tanto que era feriado no município e o juiz estava trabalhando remotamente, então isso fez com que, como a liminar é algo que é rápido, né, de extrema urgência, mas ao mesmo tempo, como era feriado aqui e ele estava trabalhando remotamente, a gente ficou meio apreensivo com medo dele não dar o veredito final, não dar o deferimento no tempo hábil, porque já iria iniciar as inscrições na semana seguinte. Aí a gente ficou naquela coisa, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que ela tem que prorrogar para outro período? Aí eu sei que depois de tanto eu conversar com o secretário do juiz, conversar com o advogado, o qual estava tomando conta desse processo, o qual a gente acionou para agilizar esse processo, e ele era acompanhando lá através das redes sociais do sistema lá, do tribunal. Aí, quando foi à noite, às 8 horas da noite do sábado, ele viu que o juiz tinha dado deferido. É tanto que até uma amiga nossa, que ela é policial, até ela ficou assim emocionadíssima com a situação, né, com o avanço que houve, com a conquista da minha filha. Ela foi e falou: se esse juiz não desse o caso deferido, é porque esse juiz realmente não gostava de estudar. Tudo muitas vezes depende do incentivo. Claro que tem crianças que já nasce querendo algo, já nasce assim com aquele QI alto e tudo, mas tudo depende do incentivo. Eu acho que se eu não tivesse, o pai não tivesse frisado bem referente a estudo, referente a importância da educação na vida dela, eu acho que ela não tinha ido por esse caminho assim. Claro que poderia até ter ido, mas assim, com essa intensidade, porque a gente falava muito, a gente bate muito nessa tecla. Muito. Sempre, quando ela vai para um lado, vai para outro, olha, não foge do foco. A gente vai se divertir, a gente vai fazer isso, mas o seu foco é esse, porque nós vivemos em tempos difíceis demais. Então, eu acho que vai chegar um momento em que a gente, de uma certa forma, depois de ter alcançado algo, assim, a nossa estabilidade profissional, aí a gente vai querer saciar as nossas vontades. Mas enquanto não tem uma certa instabilidade, eu acho que a gente tem que focar. A pessoa ter instabilidade financeira é de suma importância, mas a gente sabe que não é só isso, mas a instabilidade financeira nos dias de hoje é essencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa independência, né, para a nossa autoestima. Eu procurei o máximo incentivá-la, né, de todas as formas, eu procurei o máximo incentivá-la para o nosso bem-estar, para o nosso convívio com o outro. A principal ferramenta, sem dúvida, é o conhecimento, e a gente só adquire ele através do estudo, através da leitura, através da pesquisa, enfim, através de todo o processo educacional, porque eu acredito muito nela, eu sabia que ela iria atingir o que ela tanto almejava, e sempre eu falei que ela irá galgar altos voos. Com certeza isso será motivo de orgulho para mim, para toda a família, sem dúvida. O que eu diria é que acreditem nos filhos de vocês, acreditem no potencial deles,
acreditem que assim, se eles querem determinada profissão, invistam nele, não tenham pena, invistam mesmo nele, porque você só tem a ganhar, você só tem a se orgulhar com isso. Com certeza, desafios existem, frustrações existem, mas quando a gente bate muito na tecla de que o essencial é a educação, o essencial é preparar para o futuro, o essencial é visar um bom futuro pela frente, e que quando os pais batem nessa tecla para os filhos, em privilegiar a educação como algo importante na nossa vida, eu acho que o filho só tem a ganhar. Filha, eu sempre costumei e sempre vou costumar acreditar em você. Eu sempre acreditei em você. E você sabe que por mais circunstâncias, por mais desafios que existam, sempre eu estarei aqui para te apoiar, para te incentivar a alçar lindos voos. E eu sei que você vai conseguir, porque você é gigante. Te amo.